Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de alemão aqui no site aprendaalemão.de, nível A1, aqui na série 2 do curso de alemão Deutsch, warum nicht? Vamos ver a lição de número 10. Você quer sempre saber de tudo. Du willst immer alles wissen. Liebe Hörerinnen und Hörer. Alô, caros ouvintes! Vocês ouvirão hoje, nesta segunda série do curso de alemão, a 10ª lição. Seu título é Você sempre quer saber tudo. Du willst immer alles wissen. No último programa, Andreas comprou alimentos. Ele verificara que estava precisando de pão, manteiga, queijo e frios. Also, ich brauche Brot und Butter. Brot und Butter, Käse und Wurst. No supermercado, onde Andreas foi fazer compras com X, esta resolveu pedir azeitonas. Preste atenção no substantivo sem o artigo. Se fosse no singular, haveria um artigo indefinido antes da palavra azeitona. Oliven. Es gibt Oliven. Kann ich mal eine probieren? Möchten Sie noch Oliven? Nein, vielen Dank. Neste fim de semana, Andreas receberá seus pais, que vêm visitá-lo. Ouça como foi a sua chegada no Hotel Europa. A senhora Berger estava por ali e Andreas apresentou-a aos pais. O seu exercício é este. O que diz a senhora Berger sobre Andreas? Hallo, da seid ihr ja. Wer denn? Meine Eltern. Und du bist jetzt bitte still. Tag, mein Junge. Tag, Andreas. Tag, Vater. Wie war die Fahrt? Gut, danke. Keine Probleme. Schön. Ich bin fertig. Wollen wir gehen? Guten Tag. Das sind meine Eltern. Und das ist Frau Berger, meine Chefin. Sehr erfreut, Frau Berger. Hoffentlich macht er Ihnen keinen Kummer, mein Andreas. Aber nein, er kann alles. Er ist Portier, Journalist, Bauchredner. Was? Du bist Bauchredner? Wollen wir nicht gehen? Você tinha que perceber o que a gerente diz sobre Andreas, pois a senhora Berger elogia Andreas e diz tudo o que ele sabe fazer. Ele é recepcionista, estudante, ventríloquo. Vamos ouvir alguns trechos dessa conversa novamente. Andreas pergunta a seus pais como foi a viagem para Aachen. Como foi a viagem? Wie war die Fahrt? Então, Andreas diz que já terminou o trabalho. Ich bin fertig. E ele propõe, vamos indo? Wollen wir gehen? Nesse momento chega a senhora Berger. Andreas apresenta seus pais a ela. Das sind meine Eltern. E depois apresenta sua chefe aos pais. Und das ist Frau Berger, meine Chefin. A mãe de Andreas responde com uma expressão idiomática, isto é, fixa, para o caso de se cumprimentar alguém a quem se está sendo apresentado. Muito prazer, senhora Berger. Sehr erfreut, Frau Berger. Com a preocupação típica de uma mãe, a senhora Schäfer diz esperar que Andreas não lhe cause problemas ou desgosto, Kummer. Espero que ele não lhe dê desgosto, o meu Andreas. Hoffentlich macht er Ihnen keinen Kummer, mein Andreas. Mas a gerente elogia Andreas. Mas não, ele sabe tudo, ou ele pode tudo. Aber nein, er kann alles. A senhora Berger enumera as qualidades de Andreas. Ele é recepcionista, jornalista, ventríloquo. Er ist Portier, Journalist, Bauchredner.
Sua mãe não sabe que ele inventou o pretexto de ser ventríloco para desviar a atenção de X. Ele não quer falar sobre o assunto, por isso repete a sua sugestão. Vamos indo, que em alemão está na forma de uma pergunta negativa. Wollen wir nicht gehen? Nesse momento, a senhora Schäfer percebe uma fotografia pendurada na recepção. Ao que tudo indica, é uma foto de família. Curiosa e aberta como a senhora Schäfer é, ela pergunta à senhora Berger pelos membros da sua família. A gerente de bom grado lhe fala então sobre os seus irmãos. Um irmão, Bruder, e uma irmã, Schwester. Seu exercício é descobrir o que a senhora Berger diz sobre os seus irmãos. Ich will ja nicht indiskret sein, aber das ist doch sicher Ihre Familie, oder? Ja, das stimmt. Das hier vorne sind meine Geschwister. Und das bin ich. Das sieht man ja sofort. Und leben Ihre Geschwister auch in Aachen? Nein, meine Schwester lebt in München. Sie ist dort verheiratet. Und Ihr Bruder? Der ist in Frankfurt. Und Ihre Eltern? Sind die in Aachen? Nein, sie sind beide tot. Ach, das tut mir aber leid. Du willst auch immer alles wissen. Ist schon gut so. Você percebeu que a irmã da senhora Berger é casada e mora em Munique? O irmão da gerente mora em Frankfurt. Agora ouviremos novamente essa conversa para analisar os detalhes. A senhora Schäfer começa o diálogo assegurando uma coisa. Eu não quero ser indiscreta. Ich will ja nicht indiskret sein. E logo emenda que a fotografia certamente retrata a família, Familie, da senhora Berger. Mas essa é certamente a sua família, não é? Aber das ist doch sicher Ihre Familie, oder? A senhora Berger confirma e aponta para os seus irmãos que estão à frente, vorne, na fotografia. Esses aqui na frente são os meus irmãos. Das hier vorne sind meine Geschwister. E então a senhora Berger aponta para si. E esta sou eu. Und das bin ich. A senhora Schäfer comenta. Isso se nota imediatamente. Das sieht man ja sofort. Ela pergunta a seguir se os irmãos da gerente também vivem, leben, em Aachen. Und leben Ihre Geschwister auch in Aachen? Esse não é o caso. A irmã da senhora Berger mora em Munique e casou-se ali. Meine Schwester lebt in München. Sie ist dort verheiratet. O irmão vive em Frankfurt e os pais da senhora Berger são ambos falecidos. Sie sind beide tot. A mãe de Andreas não havia pensado nessa possibilidade. Ela expressa então os seus sentimentos. Ach, das tut mir aber leid. Andreas, que até então havia ouvido em silêncio, interfere num tom de censura. Você sempre quer saber tudo. Du willst auch immer alles wissen. Bem, enquanto Andreas e seus pais saem do hotel, explicaremos a você mais um verbo auxiliar de modo e a palavra ja. Em primeiro lugar, explicaremos o verbo auxiliar de modo wollen. 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 Os auxiliares de modo como dürfen, können, wollen expressam importantes nuances. Eles podem modificar o sentido de uma frase. No nosso primeiro exemplo, wollen é usado numa conclamação. Wollen wir nicht gehen? Nos próximos dois exemplos, wollen indica uma intenção. Ich will nicht indiskret sein. Du willst alles wissen. Em segundo lugar, explicaremos a palavrinha ja, que é uma partícula de reforço. Nos nossos exemplos, ela reforça o que se diz, algo que é claro, indiscutível. Compare a mesma frase, sem e com a partícula ja.
Das sieht man sofort. Ouça agora a ênfase com a partícula ja, no sentido de que está claríssimo que isso logo se nota. Das sieht man ja sofort. Ouça agora a ênfase com ja num outro sentido. A senhora sabe que eu não sou indiscreta. Ich will ja nicht indiskret sein. E para encerrar, ouça novamente os dois diálogos. Sente-se numa posição cômoda e prepare-se para ouvir. Hallo, da seid ihr ja. Wer denn? Meine Eltern. Und du bist jetzt bitte still. Tag, mein Junge. Tag, Andreas. Tag, Vater. Wie war die Fahrt? Gut, danke. Keine Probleme. Schön. Ich bin fertig. Wollen wir gehen? Guten Tag. Das sind meine Eltern. Und das ist Frau Berger, meine Chefin. Sehr erfreut, Frau Berger. Hoffentlich macht er Ihnen keinen Kummer, mein Andreas. Aber nein, er kann alles. Er ist Portier, Journalist, Bauchredner. Was? Du bist Bauchredner? Wollen wir nicht gehen? Uma fotografia na recepção serviu de ensejo para a senhora Schäfer perguntar pela família da senhora Berger. Ich will ja nicht indiskret sein, aber das ist doch sicher Ihre Familie, oder? Ja, das stimmt. Das hier vorne sind meine Geschwister. Und das bin ich. Das sieht man ja sofort. Und leben Ihre Geschwister auch in Aachen? Nein, meine Schwester lebt in München. Sie ist dort verheiratet. Und Ihr Bruder? Der ist in Frankfurt. Und Ihre Eltern? Sind die in Aachen? Nein, sie sind beide tot. Ach, das tut mir aber leid. Du willst auch immer alles wissen. Ist schon gut so. Até a próxima vez, quando Andreas estará com seus pais. Tschüss. Então, agora vamos fazer o exercício dessa lição. Número 1, coloque as formas do verbo wollen. Número 2, dê mais ênfase às frases usando ja. Ja vem sempre logo após o primeiro verbo. E é tudo por hoje. Até a próxima aula. Tschüss!